Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia. E esse canal tem esse intuito de estar trazendo um pouquinho a palavra do Senhor, explicando alguns temas que são difíceis, para deixar de uma forma bastante descomplicada. Sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia, sou professor de escatologia há alguns anos, dou vários seminários também nessa área. Escrevi o livro, Descomplicando a Escatologia, exatamente com essa intenção de estar descomplicando temas que são bastante difíceis. E para a glória de Deus, nesse trimestre, o professor da lição dos jovens, veio trazer este tema, olha, Jesus Cristo voltará. Eita maravilha, viu? Eu ensino a classe das irmãs da minha igreja, mas minha esposa é a professora da escola dominical lá dos jovens, já está me chamando para mim lá ensinar, viu? Eu disse que a ela que se ela for para a classe das senhoras ensinar, eu vou para a classe dos jovens, então, ensinar os jovens. Aí ela disse, eu acho que não, melhor ficar na minha classe dos jovens, viu? Mas é uma bênção, irmãos. Deus abençoe, um abraço à minha esposa, nossa irmã Néia, que Deus possa estar lhe abençoando com toda sorte de bênção. Mas, com relação a esse tema dos jovens, o arrebatamento da igreja. Eu vou até utilizar também meu livro como referência, viu? Se você quiser adquirir o livro, esse livro custa apenas R$20, tá bom? Mas ele é bastante descomplicado. Eu falo desde o arrebatamento da igreja até novos céus e nova terra. E de uma forma bastante descomplicada. Qualquer leitura simples que você fizer, você já vai estar entendendo esses temas que é tão difíceis, tá bom? Então, o arrebatamento da igreja. Eu já vou dizer que o arrebatamento da igreja é algo que tem que ser sonhado, tem que ser desejado, tem que ser vivido, tem que ser... tem que vermos a expectativa do arrebatamento, até porque haverá um galardão para as pessoas que amam e desejam a volta de Jesus. Uma coisa interessante, haverá galardão para as pessoas que têm esse desejo ardente que Jesus volte logo. E isso você vai ver no final lá, viu? Nesse livro fala sobre esse galardão, viu? Que só vai ter as pessoas que amam e desejam a volta de Jesus. Mas com relação ao arrebatamento da igreja, irmãos, é algo que tem que ser ensinado. E a igreja de Jesus ensina isso logo após a morte de Cristo. Olha só, logo após a morte de Cristo, principalmente através do apóstolo São Paulo. Ele foi um grande doutrinador, principalmente dessa área, porque tem coisas que Deus só revelou a ele. Paulo chega a dizer que existem alguns mistérios que a ele lhe foi revelado. E é bom que Deus o revelou e ele trouxe essa revelação também para com as nossas vidas. E um desses temas também é com relação ao arrebatamento da igreja. No livro aqui eu comento que existem várias linhas de pensamento com relação ao arrebatamento da igreja. Existe o chamado mesotribulacionista, olha, mesotribulacionista, ou médio-tribulacionista, como você queira chamar, que as pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá no meio da grande tribulação. Você sabe que a tribulação será um período de 7 anos e que acontecerá aqui na terra, onde os homens estarão sendo castigados. 7 anos. Então muitos acreditam que o arrebatamento acontecerá durante os 3 anos e meio. Primeiro, então, é chamado esse mesotribulacionista. Outros acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá no final da grande tribulação. E eles são chamados pós-tribulacionista. Então, mesotribulacionista, no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionista, depois da grande tribulação. Logo, esses acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação. Nessa linha daí estão principalmente as igrejas tradicionais, as igrejas da Reforma, a igreja presbiteriana, a igreja adventista, essas igrejas assim tradicionais entendem que o arrebatamento da igreja só se dará no final da grande tribulação. Mas existe a linha hoje mais aceita no meio cristão, são chamados os pré-tribulacionistas. Mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Professor, tanta coisa difícil, Mas nós que acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, nós somos chamados de pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Muitas pessoas nos questionam, com relação, mas por que essa linha pré-tribulacionista é nova ainda? Ela não é nova porque ela está na Bíblia Sagrada. Então, se ela está na Bíblia, ela não é nova. Mas durante o período da igreja cristã, os temas foram estudados de acordo com a sua época.
ninguém se pensava ou tinha essa preocupação com relação ao tema de escatologia. Desde os pais da igreja, a preocupação talvez era afirmar realmente quanto à natureza de Cristo, a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo, a questão das heresias existentes. Então nunca houve uma preocupação para estudar com relação aos temas escatológicos. Mas no final do século XVIII, século XIX, começou esse tema de escatologia, ganhou grande influência e a partir daí se organizou a disciplina, a doutrina da escatologia. E a linha mais aceita entre todo o meio evangélico é essa daí, a chamada pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Já vou abrir um parênteses e perguntar o seguinte: e você? Você como cristão, você como conhecedor da palavra do Senhor, qual a sua linha, o que você acredita? E digo também bastante claro o seguinte, mas o que você acredita, é o que você acha que é a Bíblia, porque existe base por alguma coisa, uns para mais, outros para menos, mas a certeza mesmo, irmãos, nós só teremos quando Jesus vir buscar a sua igreja. Tá bom? Mas a mais aceita e que eu, por exemplo, como professor, ensino e acredito que é verdadeira é a pré-tribulacionista. E você é pré-tribulacionista, você é meso-tribulacionista, você é pós-tribulacionista. E por que esses argumentos? No meu livro aqui, por exemplo, eu tenho aqui 14 afirmações bíblicas porque eu sou pré-tribulacionista. Porque eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Primeiro, de uma coisa simples, a igreja nunca deve e nunca foi ensinado a esperar o anticristo. Porque para os pós-tribulacionistas, antes de vir Cristo, vai vir o anticristo. Então a igreja, na verdade, tem que esperar agora o anticristo vir, para só depois Cristo vir. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, em todos os momentos, nos garante que Deus estará nos guardando. Aleluia. Deus estará nos protegendo, nos tirando, nos levando para com Ele, antes que se manifeste o anticristo. Até porque é necessário que seja tirado um que está aqui na terra, seja tirado um, para que o anticristo venha se manifestar. E esse um é o Espírito Santo, que estará saindo no sentido de levar a igreja até os ares para encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Então aqui nós temos 14 argumentações com relação. Não vou estar lendo todos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e isso não é interessante. Mas já vou falando com você que tem outros vídeos aí no meu canal que eu falo mais detalhadamente. Eu fiz uma live só sobre esse tema, então tenho vários vídeos com relação ao arrebatamento da igreja, você pode assistir. Já peço a você também que, se você gostar dos nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande para outras pessoas, para outros professores, mande para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pregador, para o seu pastor, para o seu regente, para que esse conhecimento venha a ser de todos, tá bom? O comentarista colocou o arrebatamento da igreja. Porque é interessante você perceber o seguinte: o interesse do arrebatamento é da igreja. O arrebatamento, irmãos, com todo questionamento, é para quem crer, é para quem acredita. E muitas pessoas, quando ouvem a pregação do arrebatamento, até questionam, até duvidam. Por isso que o arrebatamento da igreja será para a igreja. O arrebatamento é da igreja e será para a igreja. E só quem saberá é a igreja. Com relação, muitas pessoas confundem, né, o arrebatamento da igreja com a vinda dele em poder e grande glória, que o céu vai se abrir e Jesus vai vir com seu grande exército levar a sua igreja. Não é assim, está falso. Essa vinda dele em poder e grande glória se dará no final da grande tribulação, mas ele já não vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir com a sua igreja, pisará nos montes das oliveiras, que vai se findar e abrir um grande vale para trazer livramento para o povo de Israel. Então essa questão que o céu vai se abrir e vai vir Jesus com o anjo, essa história é fictícia. Isso não acontecerá com a igreja. O arrebatamento da igreja é algo que só quem vai saber é a igreja de Jesus. Assim como o próprio Jesus, ele disse lá em Atos, quando estava sendo assunto ao céu, que assim como vós tem vistos ele subir, também vereis ele descer. E naquele irmão, Jesus, depois que ele ressuscitou, Jesus passa aqui na terra cerca de 40 dias. E só quem viu Jesus nesse período foi a igreja. Só quem viu Jesus indo ao céu foi a igreja. Então, da mesma forma como Jesus subiu, em que só a igreja viu, só a igreja percebeu, só a igreja presenciou, assim também com o arrebatamento da igreja. Só quem vai ver, só quem vai sentir o arrebatamento da igreja é quem for assim arrebatado. É claro que as pessoas que ficaram na terra vão sentir a falta e vai haver vários questionamentos, mas o arrebatamento ele é para a igreja. É a igreja que ficará ciente, porque assim como viste ir o Filho do Homem, assim também vereis ele voltar. Isso Jesus disse com relação à igreja. Amém? Já está dando glória a Deus aí? Eu creio que você vai ser arrebatado em nome de Jesus, viu? Tem coisa boa aí, vamos dar continuidade.
Eu sei que você deve estar se perguntando é o seguinte, viu? Eu tenho aqui 16 critérios, né? Porque eu sou pré-tribulacionista. Vou dar aqui somente alguns para você ver do meu livro aqui mesmo, tá bom? Olha só. Jesus disse que nós escaparemos da grande tribulação. Olha, nós vamos escapar da grande tribulação, da tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 36. Os salvos vivos da grande tribulação não serão arrebatados e nem receberão corpos transformados. Eles vão ganhar direito de entrar no reino milenial. Então, no final da grande tribulação, quem ficar vivo não vai ser arrebatado, vai ter o direito de entrar no reino milenial. Enquanto a igreja, a promessa dela é ir morar no céu. Também coloquei aqui em um dos argumentos. Tem muito mais coisa, só para detalhar mesmo, para facilitar um pouquinho a sua vida. A ira de Deus, porque a grande tribulação é a ira de Deus com relação à humanidade, ao povo que não quis aceitá-lo, não quis reverenciar o seu nome. Então a grande tribulação é um processo qual Deus estará tratando com as nações, tá bom? Com o povo ímpio. A ira de Deus não é para os salvos. Temos a promessa de Jesus em João capítulo 5, 24, Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Os salvos não entram em juízo, não foi destinado para a ira, pois Jesus nos livra da ira vindoura. Então a grande tribulação, o processo da ira, é o dia do Senhor, de julgamento, em que Deus estará castigando todas as nações que não quiseram aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós vemos que a grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para o povo de Israel e o povo que não quis aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deu para entender? Deu para pegar? Vamos dar, tem mais coisa aqui ainda, viu? Com relação ao arrebatamento da igreja, se você quiser conhecer e entender como vai acontecer, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É ali que está falando acerca do arrebatamento da igreja. Essa palavra arrebatamento, muitas pessoas questionam que não está na Bíblia. A palavra arrebatamento não está, mas arrebatado sim. Então, por isso que acontecerá a palavra arrebatamento, ou arrebatados, vem do hebraico, vem do grego, na verdade, chamado rapazo, que significa tirar com força, levar, arrebatar, tirar. Então, o arrebatamento é isso, em que o povo de Deus serão tirados, serão arrebatados, serão levados para estar aonde Jesus está. Então, a palavra arrebatamento significa ser tirado, ser arrebatado, ser levado com força. É algo que vem aqui e foi embora. E essa questão do arrebatamento da igreja, porque como será o arrebatamento? É algo fenomenal, irmãos. Senta aí que você vai dar uma glória a Deus aí agora, viu? Quando chegar o dia, quando chegar a hora, tenha certeza absoluta que eu creio que nós vamos sentir algo de Deus, nós vamos ter algo no nosso coração, nós vamos amanhecer o dia de uma forma diferente, nós vamos dormir de uma forma diferente, porque o arrebatamento acontecerá em todos os horários. Por que isso, pastor? Hoje aqui no Brasil agora são 2 horas da tarde, mas no Japão já é à noite, no outro já é de manhã, então os horários não vai ser um único horário. Jesus vai vir para uns, Jesus vai vir à noite, para outros vão vir de dia, para outros vão vir no meio-dia, e assim todos os horários, por questões do fuso horário, acontecerá a volta de Jesus. E o arrebatamento nada mais é do que quando chegar o dia, quando chegar a hora desse arrebatamento. E até colocar aqui no meu livro assim, olha, vejamos agora a sequência do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 a 18. Primeiro, Jesus virá até as nuvens, invisivelmente. Lembra que eu falei visivelmente? É no final da grande tribulação, para livrar a nação de Israel e castigar nações ímpias. Então, primeira coisa, Jesus virá até as nuvens invisivelmente e secretamente. 2. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e terão seus corpos transformados. Todos os mortos vão ressuscitar nesse momento e terão seus corpos transformados, independente da morte, independente de não foi enterrado, se nem descobriu ainda, se foi morto e morreu com Cristo, eles estarão sendo ressuscitados, terão seus corpos transformados e serão arrebatados com Cristo. Terceiro, os vivos, espero que eu esteja vivo nesse momento, terão seus corpos transformados e serão arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados e transformados. Então os mortos ressuscitam, corpo transformado. Os vivos são transformados e também são arrebatados. Nesse período, Jesus vem até as nuvens. Jesus não vem à terra. Jesus não pisa na terra. Quando Jesus vai pisar na terra, é a sua segunda vinda em poder e grande glória. Mas para arrebatamento, Jesus vem até as nuvens de uma forma invisível, de uma forma secreta. Só quem vai ver são os salvos em Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo, que é quem está na direção da igreja, quem está na dispensação da igreja, nos levará até os céus.
O arrebatamento da igreja é essa. Jesus vem até as nuvens, o Espírito Santo levará todos aqueles que são selados, por isso que nós somos selados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe quem é salvo e quem não é salvo. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não vai ser salvo. Tem muitas pessoas que são pastores, mas não vai ser salvo. Tem muitas pessoas que dão oferta e não serão salvos. Tem muitas pessoas que já ganharam muitas almas para Jesus, mas não vão ser salvos, porque não se renderam, não se arrependeram dos seus pecados. Às vezes são profissionais da religião, mas não são verdadeiros adoradores. E o que Deus busca em nossa vida é que nós sejamos verdadeiros adoradores e não somente religiosos. Então, depois você pegar aí um glória a Deus aí, oh, maravilha. Então, o arrebatamento acontece único, mas primeiro os mortos ressuscitam, corpo transformado. E nós que estivermos vivos, somos transformados e somos levados até as nuvens. Isso de uma forma, gente, invisível. A Bíblia chega a dizer que será no piscar de olhos. Já foi. É questão de milésimo de segundo, tanto a questão da ressurreição dos mortos, como até chegarmos no céu. Porque nós não estamos falando aqui, irmão, de uma viagem da TAM, né? Uma viagem da NASA, não. Estamos falando de um arrebatamento produzido pelo próprio Deus. Oh, maravilha! Aquele que fez os céus e a terra somente com uma palavra. Ele criou os céus e a terra. Com uma palavra, ele deu vida a todas as coisas existentes aqui nesta terra. E isso daí é para provar o quanto ele nos ama e o seu grande poder. Deu glória a Deus aí. Tem mais coisa ainda boa aqui, viu? Eu vou dizer daqui a pouquinho, viu? As pessoas que não serão arrebatadas, que a Bíblia Sagrada diz. Ela dá algumas listas aqui, dizendo quem não vai ser arrebatado. Daqui a pouquinho eu vou dizer, quem ficar comigo até no final do vídeo, eu vou falar aqui quais serão as pessoas que não serão arrebatadas. Fique mais, e tem mais coisa, viu? Uma coisa interessante com relação ao arrebatamento, que há também muitas confusões, é com relação ao toque da trombeta. O toque da trombeta é algo que acontecia muito com a nação de Israel. E Deus mandou que Moisés, né, fosse assim, fizesse duas trombetas de prata para que pudesse ser tocada. Uma para o povo levantar e sair, e outra para o povo assim assentar e parar nesse lugar. E Paulo utiliza esta linguagem do toque da trombeta, alertando que o povo estaria saindo, tá bom? Mas existe também a sétima trombeta. Lembra a sétima trombeta do Apocalipse? E que vai ser juízo de Deus caindo na terra? Mas deixa eu lhe explicar o seguinte, a última trombeta tocada aqui em 1 Coríntios, com relação à ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, não tem nada a ver com a sétima trombeta. Em Apocalipse, a sétima trombeta ela nunca é relacionada à última trombeta. Porque a última trombeta é a trombeta de levante, o qual o povo vai estar se levantando e saindo, que era isso que acontecia com a nação de Israel. Quando Israel ficava alojado, de repente, quando se tocava a trombeta, já sabia que a nação de Israel tinha chegado no momento de ela sair desse local, sair daquele onde eles estavam para ir para uma outra terra. Então Paulo faz referência a isso, a esse momento que a trombeta é tocada e o povo deveriam sair da terra. Então é esse que está em 1 Coríntios capítulo 15. É essa trombeta que vai ser tocada e nós também sairemos da terra. Agora a sétima trombeta, que é a trombeta de juízo, que vai ser o juízo, que a sétima trombeta vai trazer algum juízo sobre a nação, sobre a terra, não tem nada a ver com a igreja. Então a última trombeta de 1 Coríntios não tem nada a ver com a sétima trombeta de Apocalipse. São duas coisas diferentes. Ah, pastor, mas a sétima trombeta não é a última? Não. Ela é a última de uma sequência, mas não a última que fez Paulo referência. Tá bom? A sétima trombeta não tem nada a ver com a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, porque essa fala acerca do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. E a sétima trombeta de Apocalipse fala acerca do juízo de Deus trazido sobre a terra. Então, muitas das questões dos pós-tribulacionistas é que eles trazem essas confusões, fica tentando juntar tudo no mesmo lugar. Se está separado, vamos deixar separado. O que está junto, fica junto. O que estiver separado, fica separado. Então muitas pessoas acabam errando no conhecimento, na sua homilética, na sua hermenêutica, com relação a isso. Porque acaba se confundindo com a diferenciação entre uma trombeta e outra. Mas é por isso que nós que somos da igreja de Jesus, nós vamos ouvir a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, anunciando que está chegando a hora do arrebatamento da igreja, tenha certeza que os mortos vão ressuscitar. Pode estar no mar, pode estar no oceano, pode estar nos rios, pode estar debaixo da terra, pode ter sido queimado, pode ser o que for. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão. Oh, glória a Deus. Desde Abel, que foi o primeiro cristão a ser morto, desde Abel
até o último cristão a ser morto antes do arrebatamento, nós seremos arrebatados e estaremos nos ares com ele. E nós o conhecemos, nós saberemos como é e poderemos dar glória, aleluia, e passaremos a eternidade do lado do nosso Deus. Quem dá glória a Deus aí, eita maravilha, né? Esse é o nosso desejo, irmão, essa é a nossa expectativa. Tem muitas pessoas que ficam até questionando, né? Mas pastor, o que é que nós vamos fazer lá no céu? Nós vamos ficar lá tocando harpa o dia todo, né? Não vai ser muito chato, não? Isso aí, irmãos, a nossa mente humana, irmãos, nós não conseguimos compreender a questão de Deus. Essa questão do que nós vamos fazer, o que nós vamos estar fazendo, além da adoração ao Senhor, sem falar, irmão, que nosso corpo será transformado. Nós não estaremos mais nessa habitação aqui, terrena, pecaminosa, destituída da glória do Senhor. Nós estaremos com o corpo transformado, porque se não tivermos o corpo transformado, nós não desfrutaremos de todas as bênçãos celestiais. Tá bom? Por isso que o corpo precisa ser transformado, ser renovado, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos celestiais. Eita maravilha do Senhor, viu? Também aqui é uma esperança da igreja, como ele botou aqui, é uma esperança, a igreja precisa esperar esse momento. É a chegada repetida do noivo, por isso nós devemos estar preparados. Não adianta ter título, não, irmão, você tem que estar preparado, você tem que ser fiel. Não adianta somente ser cristão, você precisa ser fiel, para que essas bênçãos do Senhor possam se concretizar na sua e na minha vida. Oh, glória a Deus, viu? Permanecer fiel ao Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que já tiveram salvo, mas de repente cedeu ao pecado, cedeu às consequências e acabou perdendo a sua salvação. Então o arrebatamento da igreja é um dos momentos mais esperados de toda ela e nós precisamos buscar, desejar essa vontade de orar para que Jesus venha buscar a sua igreja. Eu sei que você está esperando aí agora, né? Porque eu posso dizer, né? Quem são as pessoas que não serão arrebatadas? Vou dizer para você agora. Antes de falar com relação, deixa eu explicar logo aqui, Mateus capítulo, no meu livro até que eu trago sobre isso também, viu? Mateus capítulo 24, versículo 36, né? Quando diz assim, Jesus fala que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Muitas pessoas questionam, Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Irmãos, quando Jesus diz essa palavra daqui, ele estava se referindo a ele enquanto homem. Enquanto homem, Deus não tinha lhe revelado essa verdade. Mas quando ele assume o seu trono de glória, todas as coisas lhe são cientes. Jesus ele sabe presente, passado e futuro. Então Jesus ele sabe o dia que ele vai voltar hoje, tá bom? Desde desse entendimento. Quando Jesus disse isso, ele enquanto homem ele não sabia, porque Deus não tinha lhe revelado. Talvez para que ele não pudesse contar para a gente o dia que ele ia voltar, né? Então, mas hoje, quando Jesus sabe todo o poder e toda a glória, até porque se Jesus ele não sabe o dia que ele vai voltar, é porque ele não é Deus. Ele não seria Deus. Porque um dos atributos de Deus é ser onisciente, é saber todas as coisas. Então aquele que não é onisciente, ele não sabe todas as coisas e logo ele não é Deus. É isso que muitos adventistas, perdoe-me, muitos testemunhos de Jeová argumentam dessa forma, dizendo que Jesus não é Deus porque ele disse que ele não sabia o dia da sua volta. E se ele não sabe o dia da sua volta, ele não é onisciente. E se ele não é onisciente, ele não é Deus. Mas deixo claro, esse texto, Jesus referia ele enquanto homem não tinha conhecimento, porque Deus não tinha lhe revelado. Mas quando ele assume o trono de glória, ele sabe todas as coisas. O próprio Jesus chegou a declarar, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra foi me dado. Então, quando Jesus assume o seu trono de glória, todas as coisas já estão disponíveis para que ele possa assim, ter entendimento. Então, hoje, Jesus já sabe o dia que vai voltar. E eu espero que seja hoje. Eu espero que seja aqui agora, enquanto nós estamos aqui assistindo esse vídeo, e que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, assim, sermos arrebatados. Tem muitas pessoas, irmãos, ao longo da história, tentou criar a data. Ah, Jesus vai vir no ano de 1814. Eita, viu? O pessoal da Testemunho de Jeová gostava muito disso. Os mormons também gostavam muito disso. Muitas igrejas têm essa tendência, irmãos, seitas, na verdade, têm essa tendência de ficar marcando a volta de Jesus. Mas essa data não foi liberada para ninguém. Nem Jesus, enquanto homem, não soube. Imagine só a gente. Então não adianta usar cálculos matemáticos, revelações. Tudo isso aí é meninice. É perca de tempo. O nosso papel não é saber o dia nem a hora. O nosso papel é estar preparado. Se estivermos preparados, independente do dia, nós estaremos sendo arrebatados com o Senhor. Com relação ao que eu coloquei aqui para vocês, né? Quem não vai ser arrebatado, está aqui no meu livro, viu? Aqui na última ponta aqui, deixa eu ver. Quem não será arrebatado. Está escrito quem não será arrebatado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injustiça, quem for injusto não entrará no reino de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas,
os idólatras e qualquer que comete e ama a mentira. Está escrito também, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 vai dizer, mas quanto aos tímidos, esses tímidos aqui não está referindo à questão da natureza da pessoa, da personalidade da pessoa. Estão os tímidos que não tiveram a coragem de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Tem muitas pessoas que não querem ser cristão por causa do seu status, por causa da sua posição. Então esses daqui que a Bíblia chama de tímidos, com relação a não ter a coragem de aceitar a Jesus e deixar os seus amigos, deixar sua família, deixar sua posição em prol da sua salvação. Então, quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Mentira também vai para o inferno, viu? Tem muitas pessoas que ficam criticando os outros e é um grande mentiroso, viu? Lá no céu também não entra, não. A sua parte será no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 15. Por fim, irmãos, independente de qualquer situação, você precisa se voltar para Deus e buscar ao Senhor. Eu espero que esta palavra, que esta lição seja útil para a sua vida e que Deus possa lhe abençoar e que toda a sorte de bênção venha aqui sobre a sua vida, tá bom? Gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa a sua pergunta. Veja, mas eu tenho vários vídeos aí que eu falo sobre arrebatamento, eu tenho uma playlist só sobre isso. Pesquise no canal que você vai encontrar vários temas, tá bom? Talvez eu coloque até aqui na descrição também alguns vídeos relacionados a isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.